Olá, você está no Átomo Quântico. Me chamo Eduardo, atuo como psicanalista, terapeuta, astrólogo. O assunto de hoje é sobre ajudar o próximo. Até quando isso me faz bem? De que maneira que eu posso evitar de absorver para mim esse problema, gerando problemas para mim também. Vamos conversar um pouco sobre isso. Primeira vinheta e vamos lá. Bom, essa dúvida, ela é muito comum para quem está buscando esse autoconhecimento, essa propriocepção e ao mesmo tempo está tentando se tornar uma pessoa melhor para poder ouvir o próximo, estar ali à disposição, se tornar um bom amigo, uma boa amiga. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Ser amigo, nós dizemos que é uma ponte, a amizade é uma ponte, e ela tem 2 lados ali. Então tem o lado de uma pessoa e o lado da outra pessoa, pelo menos, né, pode ter mais de 2 pessoas ali, mas a essência da questão é, há responsabilidades que são distribuídas entre as partes. Então eu sou responsável pelos meus atos, em como isso impacta a amizade que eu tenho com outra pessoa, e a outra pessoa também. Então a primeira coisa que temos que ter em mente é uma amizade ou não é uma amizade? Se a pessoa só me procura quando precisa de mim, ou quando tem algum interesse superficial, então aquilo está demonstrando que eu estou fazendo a minha parte, mas ela pode não estar fazendo a dela. Então, diante disso, a gente poderia se revoltar e falar: ah, já que ela não é minha amiga, então dane-se. O que nós procuramos fazer é não pagar o mal com o mal, né? Então, temos consciência de que não é uma amizade da parte do outro? Ótimo, beleza, a gente tem a consciência, isso é ótimo. A partir daqui, então, eu vou começar a ter mais cuidado. Eu ofereço uma assistência, se ela precisar de mim, eu tô ali, eu dou um conselho, mas eu sei que aquilo não é uma amizade. Que a amizade vem de amicitas, né? Essa questão de querer bem o outro, de respeitar o outro, de dividir as bênçãos e também lutar as batalhas de forma conjunta, para se motivando, para ir se descobrindo, ver partes de nós que nós não vemos, que o outro vê. Então, uma amizade verdadeira ela provê isso. Agora, se é uma relação para celebrar defeitos, para poder só pedir coisas, aí você vê que é uma coleguice, é uma outra história bem distinta. Mas ok, independente se é um colega ou se é um amigo, você quer ouvir a pessoa, mas você sente aí que você é uma esponjinha que absorve todo o problema. O que que a gente pode fazer? Um fenômeno muito curioso, da nossa mente, é que a gente sempre sente algo por aquilo que está acontecendo. Então aqui, você está vendo esse vídeo, está despertando em você sentimentos. Ou você ouve alguém falar alguma coisa, desperta em você um sentimento. Então a meditação, o estado de presença, é para que nós possamos ver quais sentimentos são esses, para administrar, para ter certeza se nós queremos que eles façam parte de nós. Então nós muitas vezes não damos atenção ao que sentimos. Às vezes alguém traz uma tragédia, ou uma notícia ruim, e a gente sente um medo, uma tristeza, uma raiva, e aquilo vem, bate de frente comigo. Se eu não administro aquilo, aquilo começa a me contaminar. Então, aí que a gente começa a entender, não é o outro que me deixou mal, o outro trouxe a oportunidade. Eu aceitei a oportunidade por alguma brecha no meu intelecto que não conseguiu entender o que estava acontecendo. Então, vou oferecer alguns exemplos. Um amigo vem e fala uma coisa horrível que aconteceu com ele. Eu tenho que separar as coisas, né? Aconteceu com ele, dentro do contexto dele. Então eu tenho que entender assim. Não é que eu tenho que ser apático, o problema é dele, a vida é dele. Mas eu falo, não, aconteceu com ele, não aconteceu comigo. Então eu não posso tomar essa dor como se fosse minha, porque não é. Então eu tenho que ter uma empatia para tentar investigar. E o que que seria o ideal? Conversar com a pessoa. O que aconteceu? O que levou a isso? Então, no caso, a pessoa traz o problema. Ah, isso aqui foi o que aconteceu. Para chegar a uma resposta, nós temos que fazer uma investigação. Então tem que ir voltando. O que será que gerou essa situação?
Foi um comportamento, uma negligência, um excesso, um descaso, o que foi, qualquer coisa que seja. Aí depois que a gente identifica o comportamento que gerou isso, a gente volta mais ainda e começa a entender o que que a pessoa estava sentindo, como que ela estava, o que fez ela se expor àquilo. Isso é contexto. E quando temos contexto, nós não julgamos a situação. Porque quando não há contexto, a gente olha e fala: nossa, que coisa ruim, que coisa chata, que vida injusta. Então, é uma análise muito superficial. E veja que as emoções, elas dominam quando não há razão. Que você vê, razão e emoção, né? Então, se alguém me conta uma coisa e eu fico emocionado, as minhas emoções passaram por cima do que estava acontecendo, passou por cima de mim. E elas começam a reagir e responder aquilo, e eu começo a ficar aflito com aquela situação. Então, é um processo que, se você for ver bem, é um processo que até que demora um pouco, dá tempo de frear ele. E a gente freia fazendo isso. Poxa, você teve esse problema aqui, por quê? Aí você começa a investigar, você se responde: ah, ela chegou até aqui por causa disso que aconteceu e daquilo outro também. Então eu aprendo ali a não repetir esse padrão, a não fazer o que ela está fazendo. Claro, isso não garante que eu não vá passar por isso, mas pelo menos evita que eu passe por essa situação. Então eu respondo a mim mesmo: tá tudo bem. Aconteceu com ela, a gente entendeu o que aconteceu, agora a gente policia para não se submeter a uma coisa dessa. Por exemplo, uma violência, uma agressão. Por que aconteceu? Às vezes estava trocando ferpa, já fazia tempo. Às vezes estavam falando mal do outro, fazia tempo. Até que chegou num momento que, pá, teve uma agressão física. Olhando a agressão física, a gente fala, nossa, quer dizer, não é que é certo agredir, né? Isso aí não tem discussão. Mas é por que aconteceu. Investigar. E nós não gostamos da investigação. Então isso nos leva a entender ali que eu digo pelos meus anos de psicanalista, pelas pessoas que eu tenho à minha volta, que eu vejo aí, até por mim também, eu não me isento de nada, que nós nos seduzimos muito pela dor, pela vítima, né? De, poxa, ninguém me entende, ninguém sabe o que eu tô passando, ninguém sabe o tanto de problema que eu tenho. Então, tudo isso, se vocês verem bem, é uma tentativa de sair da situação, de que eu não sou responsável por nada disso, eu tô assim porque o outro me causou isso, eu tô assim porque o remédio que eu tomo. Então, não há comprometimento com as coisas. Todo esse caminho que eu estou falando para vocês é para explicar a essência de todo o problema humano, que é esse: falta de compromisso. Então, como que eu posso ouvir o que o outro fala, né? Igual eu falei agora para vocês. Eu escuto muitas histórias de muitas pessoas durante todo esse tempo. E ainda assim, tem gente que fala, mas como, né, que você consegue ouvir e não levar? Essa é a questão. A pessoa me conta uma história, que muitas vezes é uma história bem pesada, e você não reage àquilo. Ela te conta uma atrocidade. Você sabe dentro de você, tá errado, isso aqui não tá certo. Ó, o que você fez é errado, não tem discussão. Agora vamos pensar daqui pra frente para você não repetir esse erro. Mas não pode haver aquela identificação. Tem que ser aquela coisa assim, você tá vendo a peça de teatro, eu sempre lembro do Sai de Baixo, né? Os mais novos nem sabem o que é isso. Você vê uma peça de teatro, mas você não entra naquela peça. Porque quando você reage emocionalmente, é a mesma coisa que você vestir um personagem e entrar no meio do teatro e começar a pertencer à história. Isso daí não pode acontecer. Então é essa linha que a gente não pode cruzar. E eu tô falando isso, não é nem você sendo ou não sendo terapeuta, psicanalista, psicólogo, não precisa ser nada disso. É o fato de você ouvir. Porque já deve ter acontecido com vocês, assim como acontece comigo às vezes. A gente ouve uma história, a gente fica emocionado, triste ou com raiva, ou indignado. A gente chega a perder o sono pensando naquilo. Como que dá para resolver isso, para ajudar aquela pessoa a sair dessa situação? Só que você vê que enquanto essa emotividade toda tá grande, a gente não vê a saída. É que nem uma água turva, cheia de terra que mexeu ali. Tu tem que esperar assentar um pouco, decantar a terra, daí sim eu enxergo o que tem lá no fundo. Então a gente tem que ter muita calma. E falando também uma coisa que parece meio contraditória e meio difícil, porque a nossa sociedade, ela não cultua a calma, ela cultua a ansiedade. E a ansiedade, ela se precipita. Às vezes eu tô ouvindo uma coisa, eu nem terminei de escutar, eu já achei que eu já entendi tudo, eu já esquematizei tudo ali, já tô totalmente envolvido com a história. Então não é bem assim que as coisas são, pessoal. A dica principal aqui é mantenha o teu
espaço. Isso é uma coisa que o chakra plexo solar nos ensina, e também os estudos psiques da vida, né? De que eu amo o meu próximo, mas eu sei que a vida dele é responsabilidade dele e que eu não posso tomar as dores dele, eu não posso carregar a cruz dele e ele não pode carregar a minha cruz. Eu tenho compaixão por ele, claro que eu tenho, mas eu não tenho pena dele. Eu ajudo ele a se levantar, eu tô ali junto, tô aprendendo junto, mas eu tenho que ter essa consciência. Não posso fazer isso, nenhum de nós pode. Nós não podemos absolver o pecado de ninguém. O que podemos ali é oferecer um pouco da consciência que nós temos. De falar para a pessoa: olha, já pensou nisso? Já pensou naquilo? Aí você começa a entender qual é a intenção que aquela pessoa tem. Se a intenção dela é se lamentar ou se a intenção dela é resolver o problema, porque são duas coisas bem diferentes. Quando alguém me traz uma situação ali, é uma coisa que eu tento entender. O que que ela está querendo? Ela quer se lamentar ou ela quer se libertar da situação? Se eu vejo que ela quer se lamentar, e como que eu sei que ela quer se lamentar? Porque tudo é difícil, é horrível, porque ninguém entende, porque aí problema aqui, problema ali. Muitas vezes eu não falo para a pessoa. Quando eu tenho intimidade, eu falo, ó, você não está querendo resolver, você está querendo se lamentar. São duas coisas diferentes. Mas quando eu não tenho essa intimidade, eu percebo ali o que ela quer e eu falo, bom, já que ela não quer ajuda, vou me retirar, vou ajudar quem quer ajuda e vou deixar ela se lamentando com quem quiser se lamentar junto com ela. Então cada um ganha o seu, né? Mas agora, se eu vejo que ela quer um auxílio, eu também procuro mostrar. Falo, ó, já pensou nisso? Pensa naquilo, investiga ali, investiga aqui. E muitas vezes a gente também se descobre, a gente também se percebe. Porque eu lembro também que eu era uma pessoa que eu não falava não, né? Tudo que falavam para mim, eu vamos, eu vou, eu faço assim, vamos lá. Hoje não. Hoje você para e pensa, eu posso? Tá no meu alcance? Vai me sobrecarregar? Vai exigir demais de mim? Se não, então tudo bem, eu pego para fazer, eu me responsabilizo pela causa, eu te ajudo. Mas se você quiser depositar em cima de mim, então não, porque você vai estar se abstendo e vai estar me sobrecarregando. Se alguma coisa der errada, você vai culpar quem? A mim, porque fui eu que fiz. Então veja que todo esse movimento, ele deixa de ter uma grande dor de cabeça no futuro, tá bom? Bom, se vocês gostaram, espero que tenham gostado, né? Mas deixa nos comentários aí se você já passou por isso, como que você resolveu essa situação, como que você resolveria, o que que você tem a dizer aí para as outras pessoas que assistem. Caso vocês queiram fazer mapa astrológico, numerologia, estamos aqui na descrição também, estamos aqui para ajudá-los. Agradecemos pelo tempo de vocês e até a próxima.